Olá, futuro investidor, futura investidora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos aí que eu pretendo fazer semanalmente, trazendo aqui informações a respeito dos fundos imobiliários, porém, como o nome do canal já diz, né, é Aposentando com Fundos Imobiliários. O foco desse canal aqui será trazer informações visando investimento em fundos imobiliários, mas pensando na aposentadoria. Então você não vai me ver falando aqui a respeito da rentabilidade, claro que a gente vai falar quanto um fundo está rendendo, quanto ele não está, mas o foco aqui é buscar por bons imóveis que gerem aluguéis acima da inflação, né, e para que a gente possa se aposentar com os fundos imobiliários. A ideia também é mostrar que caso o investidor não consiga chegar lá na frente, se aposentar somente com os fundos imobiliários, que os fundos imobiliários se tornem um meio de gerar uma renda extra para você. Por que eu estou falando caso chegue e não consiga se aposentar? Bom, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo e dependendo da idade que você tem, ou seja, talvez esteja próximo aí da aposentadoria, imaginando aí uns 50, 55 anos, para você viver apenas dos fundos imobiliários, os aportes precisam ser grandes, né? Você teria aí 10 anos até os 65, que hoje é a idade mínima para os homens, né? Então, os aportes precisariam ser grandes. Então, por isso eu trato os fundos imobiliários também como um complemento de renda e não somente como a aposentadoria. Mas o foco aqui é esse, é mostrar que os fundos imobiliários eles são uma excelente opção. Na verdade, eu digo que é a única opção para quem gostaria de receber uma renda mensal, assim como tu recebe o INSS, né? Ou para quem vai receber o INSS, espera receber, esteja próximo a receber, os fundos imobiliários eles se tornam uma ótima opção para você também buscar uma renda extra. Imagina hoje que talvez você esteja para se aposentar, talvez falte uns 8 anos, 7 anos, 10 anos, e você tem ali uma estimativa de receber de repente uns R$ 2.000 de aposentadoria através do INSS. Quero mostrar que os fundos imobiliários eles vão poder te ajudar então a complementar essa renda. De repente, começar a investir agora, se ainda não investe, e buscar de repente uns R$ 1.000 a mais, junta com os dois do INSS, já são 3.000 mais o patrimônio, né, que você vai ter acumulado, algo que o INSS não te entrega, né? Então assim, esse primeiro vídeo aqui é para tratar sobre o que são os fundos imobiliários, como a gente compra uma cota de fundo imobiliário, tá? Vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria e a ideia dessa aposentadoria, né, através dos fundos imobiliários, tá? E a diferença, né, de tu investir em fundos imobiliários para uma sala comercial, uma sala comum aí, que a gente compra na nossa cidade ou até de repente uma sala lá no litoral, a pessoa compra, né? Então assim, vamos falar dessas diferenças, tá? Então caso você já invista em fundo imobiliário, vou te dizer, a não ser que você queira abraçar essa ideia aqui do canal de se aposentar com fundos imobiliários, eu acho que talvez você vai se entediar um pouquinho, porque se você já investe, já entende o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, vai ser um assunto talvez repetitivo, sendo bem sincero desde o início, tá? Que esse é o foco aqui, sem enrolação. Então vamos lá, o que são os fundos imobiliários para você que não investe, você que nunca ouviu falar a respeito dos fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários, eles são estruturas, vou chamar aqui de estruturas, mas vamos lá, são salas comerciais, são galpões logísticos, são shopping centers, que você aluga comprando a uma cota. Você compra uma cota de R$ 80, compra outra de 100, talvez o outro custe 130 e você se torna dono daquele imóvel. Então já no mês seguinte você começa a receber os aluguéis daqueles fundos imobiliários. Imagina que você vai comprar uma sala, pintou uma oportunidade, você tem R$ 500 mil aí na conta e pintou uma oportunidade de diversificar esse investimento e um corretor te botou ali para alugar a sala dele, para comprar uma sala comercial ali de R$ 500 mil na cidade. Aí já tem uma estimativa lá de aluguel, se você alugar essa sala de 580, 500 mil, 600 mil, você vai alugar uns R$ 3.500, isso dá um retorno anual aí de 7%, 7,2%, fazendo uma conta rápida aqui, tá? Então, tu pensa, poxa, tá aí uma grande oportunidade, uma boa oportunidade. Como é que eu vejo isso? Né?
Essa é a comparação que eu já faço aqui com os fundos imobiliários, tá? Você está comprando uma única sala ali na tua cidade, certo? E você fica preso a um único inquilino. Então, imagine que a sala está vazia, mas está legal. Bom material feito na sala, um bom piso, porcelanato, tem 2 banheiros na sala, a localização também é muito boa ali na sua cidade. Porém, você está preso a uma única sala. Né? Então assim, vale R$3.000 aquele aluguel, vale R$2.500 aquele aluguel, certo? Vamos lá, é uma estimativa que o corretor está te dando, né? Tomando a média provavelmente da região ali e te passando esse valor. Se vai alugar esse preço, são outros 500, né? Aí vem a taxa, se você deixar com a imobiliária, né? Vem a taxa de corretagem, né, do corretor, ele não vai trabalhar de graça, geralmente é o quê? 3, 5% mensal que você paga, então se tu ganha R$3.000 ali, tu tem que descontar 3% para o cara todo mês, 5% para o cara, pro corretor ali todo mês, certo? E tá preso a um único inquilino. Então os fundos imobiliários, eles fazem a mesma coisa, mas com uma diferença. Com esses mesmos R$500.000, você consegue investir em vários estados. Eu sou de Santa Catarina, então eu consigo investir em Santa Catarina, em São Paulo, Minas, Porto Alegre. Então você consegue diversificar por estado, certo? Com esses R$500.000. Na verdade, com muito menos, né? Hoje, se eu tenho R$5.000, eu já diversifico por estado. E aí você também consegue diversificar por clientes. Você vai buscar ter mais clientes, ao invés de ficar com um único locatário. Você tem a oportunidade de investindo nos fundos imobiliários de buscar vários locatários. E é exatamente isso que eu estou te falando, é assim que funciona, né? A primeira vez que eu ouvi sobre fundos imobiliários, eu fiquei ouvindo isso e pensei, não faz sentido, né? Qual é o sentido que história é essa de ter vários locatários? Como assim? Então dá a percepção, não, aí tem alguma coisa, e não tem. É assim, tá? Você se torna dono daquele galpão logístico, você se torna dono daquele shopping center, você se torna dono daquela laje corporativa com aquele prédio comercial de primeira qualidade. Então, claro, de algumas salas, né? Vai depender do fundo imobiliário que você investe. Fora que, se tu pegar a taxa que a gestão do fundo e a administração cobram, em relação à taxa que o teu corretor cobra, ela é menor. Certo? Tem gestões aí de fundos imobiliários que cobram 0,75, 0,80 ano, tá? 1% ano, né? Claro, estamos falando de fundos imobiliários que valem 1 bilhão, né? 2 bilhões, certo? Já o corretor ele vai te cobrar aí 5% mês. Olha a diferença, né? Então já começa por aí. Fora que a gestão dos fundos imobiliários, eles vão querer que aquelas salas estejam alugadas, né? Porque para eles também receber, aquela sala precisa estar alugada, certo? Claro, o corretor na mesma situação, mas convenhamos, né? O corretor ele não se incomoda muito, porque ele ganha comissão com venda, ele ganha comissão com outras salas talvez ali, e quando tu pega uma gestão de fundo imobiliário, a gestão de um fundo, vou dar um exemplo aqui, de um fundo chamado BRCR11, que é uma gestão de lajes corporativas, é um fundo que a gestão administra só aquele fundo. Então eles precisam correr atrás também, certo? Eles ganham pelo patrimônio do fundo também, mas se não tem aluguel, vai ganhar como? Não é? Não entra dinheiro, não tem de onde descontar, então o gestor ele acaba correndo atrás disso. Fora que você tem ali, eu sempre digo assim, não que o corretor que vai te alugar, vender aquela sala, não seja profissional. Mas nós estamos lidando com pessoas lidando com imóveis que valem 200 milhões, 150 milhões, 80 milhões. Então eu digo assim, a responsabilidade é muito maior, certo? Então isso que eu trouxe aqui são os fundos imobiliários. Tu pega a sala da tua cidade, ao invés de comprar ela, você compra uma sala onde você tem lá shopping center, de um fundo imobiliário, né, específico para shopping center. Você tem um outro fundo, como eu disse agora, de lajes corporativas, lajes comerciais, perdão, que você vai ter ali imóveis comerciais que trazem essas lajes comerciais grandes, enormes, né? Você tem também os galpões logísticos ou industriais. Sabe esses galpões aí que você passa e diz, meu Deus, olha que enorme esse galpão. Pois então, você pode ser dono desse galpão.
Tá? Então, investir em fundos imobiliários é investir em imóveis, né? Existem os fundos de papéis, não pretendo trazer isso agora, nesse primeiro vídeo, tá? Mas isso, para quem nunca ouviu falar a respeito dos fundos imobiliários, é isso, bem simples desse jeito. Então, assim, como a gente faz, dito isso, né? Como a gente faz para comprar, né, essa cota? Primeiro ponto, outra coisa muito simples, você vai abrir a tua conta na corretora, né? Pode ser na XP, na Rico, na Clear, na BTG, de repente o teu banco, né, ele tem até ali a mesa de operações para tu negociar. Então, assim, eu prefiro abrir logo numa corretora. Eu tenho na XP hoje a minha conta aberta, eu entendi que é a melhor ali que nós temos para lidar com para quem investe em longo prazo. O atendimento deles, para mim, até hoje sempre foi muito bom, tá? Mas isso fica muito livre. Investe onde você se sentir melhor. A sugestão que eu dou é que faça como eu fiz. Abre 2, 3 corretoras, fuça ela ali, abre o home broker ali, dá uma mexida, né? E aí você vai ver que é aquilo que mais te agrada, tá? É isso. Abrir uma conta ali, demora 2, 3 dias, você tem a conta aberta. E aí vem aquela coisa, meu Deus, é cheio de nomes, BRCR, XPLG, XPML, meu, quanto nome, o que é isso? Fique tranquilo. É disso que nós vamos falar daqui para frente também, num próximo vídeo, tá? Mas o primeiro passo é o quê? É você entender o que são os fundos imobiliários e como eles são comparados às salas da nossa cidade, tá bom? Você entender que a ideia de investir é investir para o longo prazo, né, buscando a aposentadoria, tá? Então você abre a tua conta, abriu a conta ali, você vai manusear teu home broker ali, no celular mesmo, ou no computador, você vai perceber que é simples, bem simples, tá? Depois disso, a ideia vem a mentalidade, né? A mentalidade de investir para longo prazo, tá? Você tem que pensar assim, estamos buscando uma aposentadoria, por isso a ideia é estudar bem os fundos imobiliários antes de sair comprando a cota, né? Sem saber o que está fazendo. Então estude bem os fundos imobiliários para daí comprar e carregar esses fundos para longo prazo. Né? O que é longo prazo? É 20 anos, 30 anos, tá? É realmente fazer aquilo não apenas render o patrimônio, tá? Como também gerar principalmente a renda mensal, aquela com que vai te aposentar. Imagina o seguinte, vamos lá, de novo comparando com a tua sala ali da tua cidade, que tu talvez compraria, né? Pense da seguinte forma, imagine que você comprou aquela sala de 500 mil na tua cidade. Se amanhã te vierem oferecer a 600 mil, amanhã que eu digo assim, passou 8 meses, tu perdeu o locatário, né? Teu inquilino saiu, acabou o contrato de 6 meses, ele saiu e você decidiu que, putz, está ali a sala, você está alugando ela, mas ela não está alugando, está demorando, passou 3 meses sem aluguel, 4 meses sem aluguel. Chega alguém e te diz, essa sala valorizou, era 500 mil, vale 600, quer vender? Você vai vender a sala? Se o teu intuito foi comprar essa sala para gerar uma renda mensal, dificilmente você vai vender. Até porque para comprar outra sala, é provável que vai custar mais caro, não é? Então assim, você não vai vender, a tendência é de não vender, você vai manter ela ali e vai esperar alugar novamente. A mesma ideia é com os fundos imobiliários. O problema é que como estamos tratando de fundos imobiliários, isso quer dizer renda variável, como o nome diz, ela varia, não existe aquela coisa de renda fixa, né? Para o alto, como a gente vê sempre na renda fixa, sobe, é aquele juros anual e todo ano vai subir um pouquinho mês a mês teu patrimônio. Nos fundos imobiliários pode acontecer, e acontece, como estamos vivendo hoje. Quem entrou nos fundos imobiliários em 2018, 2019, viu os fundos em alta, até que veio a pandemia, caiu, certo? E logo voltou a subir depois de novo o valor das cotas. Então teve gente, por exemplo, que pagou R$160, R$150 numa cota de um fundo, GGRC11, por exemplo. E hoje esse fundo está custando 110, 111. Então imagina que tu tenha comprado aí 50 cotas, 10 cotas, tanto faz, a R$150. Pô, e hoje tu vê, e aí, claro, isso não caiu de um dia para o outro, tá bom? Isso foi caindo porque houve uma perspectiva da Selic subir, a inflação estava começando a ficar descontrolada, ainda não está controlado. Então assim, a tendência é que o risco, quem está investindo na bolsa ali, quer diminuir o risco. A Selic está subindo, vou buscar uns juros mais fácil lá na renda fixa. Então as pessoas começam a vender mesmo tomando prejuízo. E essa é a ideia do canal aqui. Te mostrar que se o fundo é bom, se o fundo é consistente, não faz sentido vender. Continue comprando. Se você investe 500 por mês, vê quantas cotas dá e continue comprando R$500 por mês.
devagarinho você vai melhorando o teu preço médio. O que é o preço médio? É aquele preço onde você pagou uma cota a 150, agora você pagou a segunda cota a 130, certo? Então você vai somar as duas cotas, divide por 2, pronto, tem seu preço médio. Faça o mesmo, né? Com 20 cotas, 100 cotas, 50 cotas. Entende? Você vai melhorando. Por quê? Uma hora a Selic tende a baixar novamente, os juros tendem a baixar. Ah, como tu pode ter certeza? Não tenho, mas tende. Porque um país com juros altos, ele tende a não crescer tão rapidamente, não gera emprego, as empresas não podem buscar um financiamento, demora mais. Então assim, uma hora vai virar. Como a história passada já mostrou. É garantia de futuro? Não. Mas tende a acontecer. Tá? Então você vai ali, vai comprando mensalmente. Da mesma forma que você não venderia a tua sala comercial, não faz sentido agora vender as tuas cotas do fundo imobiliário porque o patrimônio deu uma reduzida. Foque no dividendo. Foque naquele dividendo que está caindo todo mês na tua conta. Porque veja, independente se a cota, o valor da cota que tu compra ali no home broker custa 120, ou então 90, ou então 150, se as salas, se os galpões logísticos, se o shopping, se a sala comercial estiver locada, o dividendo entra igual. Tá? O dividendo ele não vai pagar menos porque a cota vale menos. Tá? Ele continua pagando igual. Então assim, a tua sala comercial vale 500 mil, mas de repente vem os salas do lado ou por alguma razão alguém diz para ti que olha, essa sala vale 480 mil. Você vai vender a sala? Não vai. Você vai continuar com a sala, né? Então a mesma coisa com os fundos, de repente ali, ou então assim, tu pagou 500 mil na sala comercial e a sala vale 550 mil, porém tu vai olhar a inflação, né? Essa sala valorizou 50 mil depois de talvez 2 anos, né? Ou 1 ano e meio, e a inflação está acima disso. Você vai vender a sala porque você está perdendo para a inflação ali o teu dinheiro, né? Com aquele valor ali locado na sala? Não. Você está recebendo o aluguel dela, você não vai vender ela. A mesma coisa e a mesma ideia é com os fundos imobiliários, tá? Então assim, essa é a ideia central dos fundos imobiliários, buscar a aposentadoria com os fundos imobiliários, tá bom? Essa comparação que eu fiz é só para mostrar como ela realmente, os fundos imobiliários é isso, você compara com essas salas, né? E esse final aqui que eu trouxe para você é para te mostrar que se a tua sala vale 550 mil, mas a inflação está acima disso, quer dizer, aqueles 50 mil que valorizou durante 2 anos da sala comercial, eles não superaram a inflação. Você não vende a sala comercial. A mesma coisa nos fundos, no curto prazo a gente não olha para isso. Né? Então a gente faz o que? A gente compra. Como eu disse, é um fundo que tem vários estados, tem vários inquilinos, a classificação dos imóveis é boa. Né? Você não vai sair vendendo porque um inquilino deixou o imóvel, certo? A gestão vai procurar outro inquilino para o lugar. Então é só ter a mesma paciência que você tem com a tua sala, da sua cidade, é para ter com os fundos imobiliários. Tá? Semana que vem trago um novo vídeo abordando esse tema de fundos imobiliários visando a aposentadoria, tá? Vou falar então a respeito da rentabilidade dos fundos imobiliários, por que a gente não tem que também se preocupar muito no curto prazo com essa rentabilidade sobre fundos imobiliários e qual é a mentalidade que eu, Jaderson, tenho em relação aos fundos imobiliários, tá bom? Fica aqui um grande abraço e até o próximo vídeo.